Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tópico assim essencial para quem mexe com um banco de dados, as Constraints SQL. Isso aí. Analisamos uns materiais bem legais que desvendam essas regras do jogo dos dados, né? Exatamente. A ideia é que a gente explorar o que são essas restrições, sabe? Entender por que elas são tão importantes e, claro, como é que elas funcionam na prática. Basicamente, como é que essas ferramentas garantem que os dados que a gente guarda sejam confiáveis e íntegros. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, né? O que são, afinal, essas tais de Constraints SQL? Olha, De um jeito bem direto, assim. Os textos mostram que constraints são regras aplicadas às colunas das tabelas. isso. Lá no banco de dados. Geralmente quando a gente está criando as tabelas, né? É como se fossem configurações que dizem o que pode ou não entrar em cada campo. Exato. É uma boa forma de pensar. Uma analogia que achei interessante nos materiais foi com a validação de dados do Excel, sabe? Ah, sei. Aquela que a gente define se a célula aceita só número ou data. Isso, ou valores de uma listinha específica. As constraints fazem algo parecido, só que, de forma mais robusta, direto no banco. Entendi. É um jeito mais estruturado de controlar a qualidade da informação, desde o comecinho, na entrada mesmo. Faz todo sentido. E essa preocupação toda, por quê? Por que usar as constraints? Qual a necessidade? Então, aí a gente chega no ponto central que os materiais batem muito na tecla: a confiabilidade e a integridade dos dados. Certo. Pensa bem, sem regra nenhuma, a tabela vira meio que terra de ninguém, aceita qualquer coisa. E isso, é a receita para o caos, para dado inconsistente, para erro que pode custar bem caro depois. Imagino. As fontes que a gente viu trazem exemplos bem claros de problemas que as constraints ajudam a evitar. Tipo, erros humanos. Super comum, né? Ah, direto. Alguém, sei lá, digita a idade no campo de data de nascimento. Ou esquece de pôr um dado essencial como o CPF do cliente. Acontece. Sim, quem nunca, né? Preencher algo errado sem querer. Exato. Outra coisa, erros de transferência. Imagina mover dados de um sistema para o outro. Se dá um probleminha ali no meio, a informação pode chegar toda bagunçada, corrompida. Complicado. E nem falei de bugs de sistema ou até vírus, que podem causar cadastros errados inválidos. As constraints funcionam como uma barreira ali. Entendi. Então é como colocar uns guardiões em cada coluna, né? Garantindo que só entra o que é válido. Os exemplos nos materiais foram ótimos. Sim, Impedir um carro sem placa de ser cadastrado, por exemplo, ou garantir que no campo estado entre só a sigla, tipo SP, RJ, MG, exato. e não o Rio de Janeiro por extenso ou o Brasil que não tem nada a ver ali. O foco é padronizar e validar já na entrada. Precisamente. Quando você implementa essas regras, o banco de dados fica... ele fica mais resistente a essas falhas todas. Mais robusto. Isso. O resultado é um sistema muito mais confiável. A informação ali dentro é mais precisa, mais consistente. E essa confiabilidade é a base para tudo, né? Para aplicação, para análise. Certo. Agora que a gente pegou o porquê, vamos ver os tipos. Os materiais falam de 5 principais. Que tal começar pela Not Null? Parece a mais básica. Boa. A Not Null é bem direta, né? Ela simplesmente impede que a coluna aceite valor nulo, ou seja, que fique vazia. Essenciais, né? Para identificar um registro. CPF de cliente, placa de veículo. São exemplos clássicos. Certo. No exemplo da locadora que os materiais citam, não faz sentido cadastrar um carro sem placa, concorda? A regra do negócio pede essa informação? A Not Null garante isso. Perfeito. E a próxima na lista? Seguindo essa linha de garantir a qualidade dos identificadores, a gente tem a Unique. Unique. Isso. A ideia dela é garantir que todos os valores numa coluna específica sejam únicos, sem repetição. Ah, interessante. Então, enquanto a Not Null garante que a informação existe, a Unique garante que ela é única, que não se repete. É isso? Exatamente essa lógica. Pensa de novo no CPF, ou no número da CNH, ou na placa do carro. São informações que, por natureza, não podem se repetir para pessoas ou carros diferentes. Não dá para ter 2 clientes com o mesmo CPF, ou 2 carros com a mesma placa. A Unique impõe essa regra. Faz todo sentido. E além de ser obrigatório e único, que mais dá para controlar? Ouvi falar da cheque. Ah, sim. O que ela faz? A cheque é outra ferramenta bem útil. Ela permite verificar se o valor que está entrando na coluna atende a alguma condição que a gente define. Uma condição? Como assim? Pode ser uma condição lógica, tipo, o valor tem que ser maior que 0, ou se ele pertence a uma lista de valores permitidos. Ah, tá. Tipo,
Numa coluna tipo de carro, a gente usa a check para dizer que só pode ser SUV, sedã ou hatch. Exatamente. Se alguém tentar botar caminhonete, por exemplo, o banco não deixa. Legal. Outro exemplo bom é o da coluna de estado. A check garante que só entra sigla válida. RJ, SP, MG, impede que alguém escreva Rio de Janeiro ou, sei lá, França. Entendi. Ajuda a manter o padrão, né? Isso. Garante que o dado não só existe, e é único quando precisa, mas que também segue o formato ou os valores que a gente espera. Muito bom. Agora, vamos entrar em duas que são, assim, a espinha dorsal dos bancos relacionais. A primary key. Chave primária. Chave primária, essa eu já ouvi falar bastante. É fundamental. A primary key tem um propósito bem específico. Identificar de forma única, sem sombra de dúvida, cada linha, cada registro dentro da tabela. Tipo o RG do registro. Perfeito. É o RG de cada linha. Cada registro vai ter um valor diferente nessa coluna ou conjunto de colunas que a gente define como chave primária. Não pode repetir e não pode ser nulo. E por que isso é tão vital? A importância é gigantesca, principalmente em banco de dados relacional onde as tabelas precisam conversar, se relacionar. A chave primária é o ponto de referência. É ela que permite criar essas conexões entre tabelas de um jeito seguro, consistente. É o identificador universal daquele registro ali. Tipo um ID cliente na tabela de clientes, ou ID carro na de carros. Exatamente esses. São os exemplos clássicos. E falando nessas conexões entre tabelas, isso já puxa a próxima constraint, né? A foreign key, chave estrangeira. Precisamente. Você já pegou a conexão. A foreign key, ou chave estrangeira, é a responsável por criar e manter esse vínculo lógico entre duas tabelas. Como ela faz isso? Basicamente, ela é uma coluna ou um conjunto de colunas numa tabela que aponta para a primary key de outra tabela. Faz uma referência direta. E qual a vantagem disso na prática? Qual o benefício? O benefício é enorme. Ela garante o que a gente chama de integridade referencial. Integridade referencial. O que significa isso? Significa que os relacionamentos entre as tabelas fazem sentido, que eles são válidos. Por exemplo, com uma foreign key, a gente garante que não dá para registrar uma venda para um ID cliente que não existe lá na tabela clientes. Ah, entendi. Impede um dado órfão. Exato. Ou, no exemplo da locadora, não dá para registrar uma locação para um ID carro que não está cadastrado na tabela carros. Ela mantém a consistência entre as tabelas conectadas. Compreendido. Então, recapitulando, primary key identifica unicamente dentro da tabela, foreign key garante que as referências entre tabelas sejam válidas, certo? Perfeito, é isso aí. E quando a gente define tudo isso, em que momento essas regras entram no jogo? Olha, o principal momento para aplicar as constraints, como os materiais explicam bem, é durante a criação das tabelas, naquele comando createTable do SQL. Isso se encaixa direitinho na etapa create, do famoso CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. As operações básicas com dados. Criar, ler, atualizar, apagar. Isso. Então, na hora que você está definindo a estrutura da tabela, nome da coluna, tipo de dado, texto, número, data, você já aproveita e define também as constraints de cada coluna. É como construir a casa já pensando nas fechaduras, nos alarmes. Exatamente. Já vem com as regras de segurança embutidas na estrutura. Certo. Para a gente amarrar tudo isso, os materiais trazem aquele exemplo prático da locadora, né? Com as tabelas clientes, carros e locações. Acho que seria legal a gente aplicar o que vimos ali. Ótima ideia. Vamos ver na prática como ficaria? Beleza. Na tabela clientes, a gente poderia ter uma coluna CNH. Que constraint você colocaria aí? Bom, pensando que cada cliente tem uma CNH única, a constraint unique seria perfeita para a coluna CNH. Garante que não tem duas pessoas com a mesma habilitação, né? Certo. E talvez not null também, se a CNH for obrigatória para o cadastro, né? Boa. Agora, a tabela carros, essa tem mais coisa. ID carro, placa, modelo, tipo. Como ficariam as constraints aqui? Ah, aqui dá para usar várias. Vamos ver. Manda bala. ID carro. Essa aqui é a candidata natural para ser a primary key, o identificador único de cada carro. Ok. Placa. Essa coluna teria que ter unique, claro, porque não pode ter placa repetida, e também not null, assumindo que todo carro tem que ter placa para ser cadastrada. Lógico. Modelo. Provavelmente not null. Modelo é informação essencial do carro, né? Tipo, aqui a gente usaria not null, porque o tipo também é importante. E a check para garantir que só entra hatch, sedã ou SUV, por exemplo, para evitar sujeira no dado. Excelente. Deu para visualizar bem como as constraints organizam os dados dos carros.
E para fechar o exemplo, a tabela locações. Ela que liga tudo, né? Cliente alugando o carro. Exato. Na locações, a estrutura vai focar em registrar a locação e conectar as pontas. Como? ID locação, essa seria a primary key dessa tabela, o identificador único de cada aluguel. Certo. ID carro, aqui entra foreign key, apontando para o ID carro lá da tabela carros. Isso garante que a gente só aluga carro que existe na frota. Entendi. A ligação. E ID cliente, mesma coisa, outra foreign key, só que apontando para o ID cliente da tabela clientes. Garante que o aluguel é de um cliente válido. E provavelmente tudo notinou aqui, né? Muito provavelmente. Os materiais até sugerem isso. Dificilmente um registro de locação faria sentido sem o ID do carro, ou do cliente, ou da própria locação. São informações essenciais para o registro ser completo. Fantástico. Esse exemplo prático realmente ajudou a conectar tudo. A gente vê como essas regras não só validam um dado isolado, mas garantem a coerência do sistema todo, das relações entre as tabelas. Exatamente. O que fica bem claro nos materiais é que esse conjunto de regras, as constraints, elas não são só um detalhe técnico, sabe? Uhum. Elas são a forma como as regras do negócio se materializam dentro da estrutura do banco. Elas garantem que a informação que está lá guardada seja lógica, consistente e, o mais importante, confiável. Faz todo sentido. Resumindo a ideia central que a gente viu, as constraints são, tipo assim, amigas de quem desenvolve ou administra banco de dados. São ferramentas essenciais que colocam ordem na casa, fortalecem a base de dados. Concordo totalmente. Elas funcionam como uma rede de segurança, né? Garantem a confiabilidade, diminuem muito a chance de problema por erro humano, erro de sistema, transferência. Fica claro que planejar e aplicar as constraints certinhas desde o começo é um baita investimento. Evita muita dor de cabeça lá na frente. E por que é importante entender isso? Por que quem está ouvindo a gente deveria se importar? Boa pergunta. Porque a qualidade da informação é tudo hoje em dia, né? Seja para fazer um aplicativo que funcione direito, para rodar uma análise de dados que seja confiável, para tomar decisão de negócio bem informada. Verdade. Para garantir essa qualidade e evitar aqueles problemas silenciosos que vêm de dado ruim, inconsistente. Perfeito. E com isso, acho que fechamos bem nossa exploração sobre a importância e o uso das constraints SQL, baseada nos materiais que a gente analisou. Ferramentas que parecem pequenas, mas são poderosíssimas para manter a ordem nos dados. Exato. E fica aqui uma reflexão final, até puxando um gancho do que a gente discutiu. Se essas regras são tão vitais para a confiabilidade, para a integridade, quais seriam os impactos a longo prazo se elas não existirem ou forem mal feitas? Boa questão. Pensa naqueles sistemas legados, sabe? Ou bancos criados na correria, sem muito planejamento. Como será que essa falta de validação lá na base afeta o dia a dia da operação, a confiança nas análises, a decisão estratégica da empresa? Complica tudo, imagina. Fica aí para pensar, né? Sobre essa dívida técnica meio invisível que pode ir se acumulando quando a gente negligencia essas fundações essenciais da gestão de dados.